Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, praticá-la, ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Eu estava com esse texto no coração no decorrer da semana, baseado em uma série de fatores. Aí, ontem nós estivemos aprendendo um pouco mais, e o pastor Robert ele fez a leitura desse texto também. Eu até comentei com o Samuel, falei, agora ele vai ficar falando, aí eu vou pregar amanhã, aí não vai ter o que pregar daí, né? E esse texto, ele é um texto que para nós aqui, não sei se você sabe ou não, eu imagino que uma parte sabe, outra parte não sabe, outra parte pode ter esquecido. Esse é um texto que é da primeira lição do discipulado, onde nós conversamos o início do discipulado a partir desse texto aqui, dessa história, desse personagem, o Esdras. O Esdras, ele era contemporâneo, viveu na mesma época que o Neemias e que o Zorobabel. O Neemias era um dos que haviam sido levados exilados, um dos profetas menores. O Zorobabel era governador. E o contexto histórico, ele vai ensinar para nós que as famílias, elas estavam em dificuldade. As famílias estavam em dificuldade. A cidade destruída. O povo havia sido levado cativo. E o povo estava sofrendo. Porém, chegava o tempo do povo começar a voltar para casa. A partir de um decreto onde Israel tem a liberdade de poder ir aos poucos, em turmas, voltando para casa. Então o povo de Israel estava preso na Babilônia, na Assíria, no cativeiro. A desobediência levou eles para o cativeiro. Desobediência não é algo que é só dos dias de hoje, não. Hoje em dia nós temos pessoa muito desobediente, mas nós temos também na Bíblia a história de muitas pessoas que desobedeceram, e a desobediência trouxe problema para eles. A desobediência, ela não é algo que traz benefício. Eu falo sempre com o Luiz, eu converso com o Luiz dizendo assim, filho, desobedecer faz a gente perder. Quem desobedece perde. Se você quiser perder, você desobedeça. Desobedeça. É só desobedecer. Então, o povo estava num cativeiro. O povo estava preso. Passa o tempo, e aí esse povo começa a voltar para casa. Só que o povo começa a voltar para casa, como que está a casa deles? As casas estão destruídas.
As casas, elas não estão edificadas igual você vê nos condomínios aí, cidade afora, tudo arrumadinha, tudo bonitinho. Não tinha nada disso. As casas estavam destruídas. Haviam sido saqueadas, queimadas. Havia um rastro de destruição. A cidade como um todo estava destruída. E uma das coisas que era muito comum, você vai ler na Bíblia, era algo muito comum, as entradas e saídas das cidades, elas serem delineadas por muros. Então haviam muros que protegiam as cidades. Os muros de Jerusalém, eles estavam destruídos. Os muros, eles tinham uma série de porquês. Entre eles, os porquês, estava a proteção. Então, o muro levantado, determinado horário. Você lembra? Quem lembra da cavalaria? Alguém lembra da cavalaria? O amendoim lembra da cavalaria. Eu lembro também. Nós ficava brincando na rua, 10 horas da noite, vinha 2 soldados, 2 policial militar. Falar de soldado, está de folga, Carlão? Quem que deu folga para você? Meu Deus do céu. Aí vinha 2 policial militar, montado no cavalo, uma espada grandona, e vinha lá longe, pacatá, pacatá, nós ia lá no São Dimas, a gente via. A minha mãe falava, a cavalaria está chegando, hora de entrar. Isso em 80, 79, essa época aí mais ou menos, né, Bezerrinha? É mais ou menos essa época. Eu acho engraçado que é só eu, o Minduim, o Bezerra e a Sueli. Vocês moravam em outra cidade, é? Mas eu vi. E eu, inclusive, conheci lá na Vila Resende a bainha, acho que é a bainha que fala, não sei como fala, onde ficam os cavalos. Nós, quando criança, a escola levou a gente lá para conhecer o lugar. A gente viu um monte de cavalo, que era todo eles da cavalaria. Eles ficavam lá na Vila Resende, era bonito de ver. Então, dava a hora, os policiais vinham passando, quem estava na rua já ia entrando para dentro de casa. Não era a bagunça que é hoje. Não era, não. Não é, era diferente. Hoje você passa meia-noite e meia, 1h, às vezes está voltando para casa tarde, está aquele barulho na rua, aquele som do inferno. Não é, imagina, não era assim, não. Então, quando a gente fala do muro, é importante a gente entender assim, o muro representava proteção. Por quê? Dava determinado horário, fechava o muro da cidade, o portão da cidade. Quem estava lá dentro, estava lá dentro. Quem estava lá fora, ia querer chegar correndo, ia ter que explicar por que estava lá fora. E dar conta para poder entrar. Havia um controle. E o controle, ele era importante, ele era saudável. Tem gente que não gosta de controle. Tem gente que não gosta de regra. Tem gente que não gosta de prestar conta. Falar de prestar conta, está na hora de prestar conta para o leão. Imposto de renda. Se você não resolveu o seu assunto ainda, converse com o Daniel ainda hoje. Agenda com ele, ele vai fazer o seu imposto de renda. Não bobeia. Não descuide com isso. Nós temos um governo que está sedento, procurando alguém aonde ele possa arrancar dinheiro. Então não bobeia com isso. Não bobeia. Quer dizer, havia a cidade destruída como um todo, as casas destruídas, os muros destruídos, o templo onde o pessoal se reunia também estava destruído.
E aí acontece algo que é da parte de Deus, que é um processo de reconstrução de uma cidade. Deus toca no coração do imperador, o imperador começa a liberar pessoas para voltar para casa, pessoas começam a voltar para casa, mas voltando elas encontram a casa, a cidade, o templo, o muro, tudo destruído. Então, para que eles não possam ficar naquela situação de destruição, eles fazem o quê? Eles começam a se organizar a partir de uma liderança para um processo de reconstrução da vida. E é isso que nós temos que entender, e é isso que eu procuro passar no discipulado. Quem já sentou estudar comigo, foi isso que eu ensinei, é isso que eu ensino. E é a partir daí que a história começa aqui, pelo menos nessa igreja. Eu não posso falar daquela ali. A importância de nós enxergarmos algo que precisa ser reconstruído. Só que para algo ser reconstruído, precisa que alguém se coloque na brecha para contribuir na reconstrução desse algo. Então ali haviam muitas pessoas que precisavam de ajuda. Só que essas pessoas precisando de ajuda, elas precisavam de uma direção para que elas pudessem viver da melhor forma possível. Está cheio de gente precisando de ajuda na reconstrução da vida. Está cheio de família precisando de ajuda na reconstrução da história. Está cheio de homem, está cheio de mulher precisando de ajuda para reconstruir a vida. Está cheio de jovem, está cheio de adolescente, está cheio de junior, precisando de ajuda para a reconstrução. Está cheio. Só não vai enxergar quem não quer enxergar. Quem quiser ficar com o olho vendado, fechado, não vai enxergar. Mas Jesus falou: olhai e vede, os campos estão brancos. Só que tem que olhar e tem que ver. Você tem que ter o mínimo de boa vontade. E não é com o pastor. É o mínimo de boa vontade com Jesus. Olhai e vede, os campos estão brancos. Nesse meio, estou dando para você um contexto histórico. Lógico, muito superficial, nem estou dando tanto detalhes, mas que com certeza eu sei, você está entendendo a situação. Aí nós temos 3 figuras que eu já falei no início. A primeira figura, eu vou não por ordem de importância e nem por ordem cronológica, apenas por ordem de didática. A figura do Neemias, que você conhece a história do Neemias. Ele está triste, ele servia ao rei. Ele não está triste porque ele servia ao rei. Ele está triste porque ele vê a família dele passando por aperto. Ele está triste porque ele vê familiares deles, amigos deles, pessoas conhecidas, passando por dificuldade. O rei comenta: eu nunca vi você assim, Neemias. Você está aqui faz tempo, eu nunca vi você desse jeito. Você sempre vem com alegria, você sai com alegria, você faz o seu serviço com alegria. Você é diferente. O que está acontecendo? Você está triste por quê? E ele não fala: é porque eu queria um iPhone 14 Pro Max. Não, nada disso. Eu não estava querendo nenhum iPhone 14, não. Está triste por quê? Porque eu queria comprar aquela calça, que é a calça da moda. Nada. Está triste por quê, Neemias? Porque eu queria comprar uma TV de não sei quantas polegadas, minha esposa não deixou. Está triste por quê, Neemias? O que está acontecendo que você está triste? Ele fala: como que eu vou estar feliz se a minha família está mal? Como que eu vou estar feliz se os meus familiares eles estão sofrendo? Eles não estão legais. Eles estão voltando para casa, lá está tudo destruído. O que representaria a proteção na vida deles está caído por terra. Não tem proteção. Eles estão sujeitos a qualquer tipo de ataque. E aí o rei, conversando com Neemias: eu posso ajudar você de que forma? Fala o que eu posso ajudar. E ali o Neemias
numa conversa com o rei, e eu não vou entrar nos detalhes, eu vou recomendar a leitura do livro de Neemias para você. Ele vai, entra num acordo com o rei autoriza ele a ir a reconstruir os muros. 52 dias eles reconstroem o muro. O muro de Jerusalém está reconstruído a partir de Neemias. O Neemias vai junto com um grupo de pessoas que começa a trabalhar. Sempre tem aquela pessoa endemoniada que não quer trabalhar e quer atrapalhar quem quer trabalhar. Lá não era diferente. E lá tinha os Tobias, os Sambalás. Tem um outro que me fugiu o nome, se eu não me engano, Samá. Tem um terceiro nome que aparece junto lá, também não vai fazer muita diferença agora. É mais um outro perturbado que não ajudava e que atrapalhava. Mas o Neemias, ele fica junto. Ele está junto com o pessoal, uma mão na espada, a outra mão na colher de pedreiro, e lá eles vão trabalhando, e lá eles vão fazendo, resolve o problema. A cidade está protegida. A cidade protegida, os moradores começam a ficar mais felizes, mais satisfeitos. Eles começam a ficar mais motivados a uma reconstrução. E aí, tudo isso vai acontecendo de maneira simultânea. Por quê? Porque aí as casas começam a ser reconstruídas. Eles trabalham na reconstrução da casa, trabalham na reconstrução dos muros. Precisa reconstruir o templo, porque o templo está destruído. E eles precisam a gente sabe como que funciona. Quando não é órgão público, o governo. Quando o governo ele decide atrapalhar e ele atrapalha. A gente está vivendo um tempo em que o nosso governo tomou decisão de atrapalhar a vida do brasileiro. E o que puder fazer de maneira injusta está sendo feito, vocês sabem. Não é nem questão de gostar do PT ou gostar do PSDB, ou gostar do PL, ou do Bolsonaro, ou do Lula. Não é nem questão disso. Na minha opinião, quem sou eu essa hora na fila do pão, crente se alinhar com a esquerda, não faz sentido. Não é bíblico. Não é bíblico. Mas essa é uma outra história. Deixa isso daí para qualquer outro dia. O governo, quando ele decide atrapalhar, mas ali foi o contrário. O Zorobabel, que era governador, ele decide ajudar. O que eu puder fazer para ajudar, vocês contam comigo. O que precisar de autorização, conta comigo. O que precisar de recurso, conta comigo. O que eu puder fazer. Então, o Zorobabel é uma figura importante, porque ele facilita a reconstrução do templo. Tem gente que não liga muito para o templo. Tem gente que não liga nada para o templo, tanto que nem dizimar e ofertar, não dizima nem oferta. A pessoa tendo uma cadeira para ela sentar e ouvir o que está sendo pregado, pode estar caindo o forro na cabeça da pessoa, ela não está nem aí. E se cair, ela puxa a cadeira para o lado e segue a viagem. Tem gente que é assim. Tem gente que não liga. Tem gente que para ela o templo é nada, é só um lugar onde a turma se reúne. E na verdade é um lugar onde a turma se reúne. Mas que turma? A turma que vai morar no céu. É um lugar onde a igreja de Cristo se reúne. Por isso nós devemos amar o templo. Amar só Jesus. Eu sei. Jesus e o que Jesus usa para nos abençoar. Nós devemos amar. Amar a casa do Pai. Amar o lugar onde nós nos reunimos. Amar o lugar onde Deus fala conosco e com a nossa família. Amar. Nós devemos de colocar o nosso coração ali. Você está aqui com a sua família, está aí do seu lado a sua família. É importante você entender. Então, o templo começou a ser reestruturado. Reconstrução do templo. Zorobabel, uma figura importante nisso daí. Era um governador e nem crente era. Mas o que ele pode fazer para ajudar, ele ajuda. Por isso você que é crente, não se esconda, ajude, faça, colabore, contribua, dizime, oferte, põe mão de obra aí para funcionar, viu?
Agora nós temos os muros reconstruídos, nós temos as casas sendo reconstruídas, nós temos o templo sendo reconstruído. A cidade, a história daquele povo começa a ser a história de uma reconstrução bem sucedida. Está faltando o quê? Está faltando a fé deles. Porque se você tiver um templo para se reunir, mas se você não tiver dentro do templo o conteúdo para ser passado, para o pessoal poder ter a fé sendo produzida, que no templo é lugar de produzir fé. A palavra de Deus, ela produz fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então eles tinham templo, casas, muro, tudo reconstruído, tudo cheirando tinta fresca, mas não tinha a fé, porque eles ficaram um tempo. O irmão, a irmã, às vezes, eu sei que não é o caso do seu, é o caso do pessoal que vem no culto das 19 horas até das 10 horas, né? O seu não é o seu caso. Aí tem irmão que fica um tempo sem vir na igreja, depois que vem, fica até meio estranho, parece que até as músicas mudou, parece que a pessoa, nossa, alguma coisa está diferente, não sei o que é. Então, ficou 2 dias sem ler a Bíblia, 2 dias sem orar, já fica esquisito. Imagina ficar um tempo longe de congregar, um tempo longe de estar junto do povo, um tempo longe de estar orando junto com o povo, um tempo longe de estar estudando a Bíblia junto com o povo. Imagine você, eles que ficaram um tempo longe do povo e ainda não podendo exercitar a fé que eles tinham no Jeová. Era assim que eles estavam. Então eles eram pessoas boas, mas que naturalmente acabaram se desviando por não poder desenvolver a fé deles. E pessoas foram nascendo e crescendo, juniores, jovens, adolescentes, foram desenvolvendo. Sem a fé, tudo fica mais difícil. Nesse momento, entra na história o personagem que nós fizemos a leitura aqui, o Esdras. Então, a primeira figura do Neemias, reconstruir muro, contribuir na proteção. Segundo personagem, o Zorobabel, reconstruir templo, lugar onde o pessoal possa se reunir e ser abençoado, ser instruído, ser orientado. Aí vem a terceira parte. A terceira parte vai falar para nós a respeito do Esdras. O Esdras que se coloca nessa condição. Eu vou ajudar, eu quero ajudar. Eu estou a fim de ajudar. Alguém permite que eu ajude? O Esdras, ele se apresenta. Só que ele se apresenta com um entendimento que é digno de admiração. Porque ele podia pegar, bater no peito, como muitos fazem hoje. Bate no peito e acha que pronto, eis que me digo, eu me envio e assim quer resolver fazer as coisas do jeito próprio. Pastor Robert ontem falou várias vezes, existe um protocolo a ser seguido. Ele falou várias vezes. Quem estava aqui sabe do que eu estou falando. É um protocolo. E o protocolo Deus deu para o pastor da igreja. Deus não deu para o irmão André. O protocolo Deus não deu para o irmão Bezerra. Mesmo com essa barba branca do Abraão dele aí, né, Bezerrinha? Não está com o Bezerra o protocolo. E olha que é uma pessoa de Deus. Tanto o Bezerra quanto o André. O Minduim. Minduim que a moto não funcionou hoje, Minduim. Pelo amor. Está vendo? Está vendo só? Bem feito. Bem feito nada, estou brincando. O protocolo Deus deu para o pastor da igreja. Para que a gente possa seguir uma instrução. Então o Esdras, ele não é aquela pessoa que bate no peito e fala, vou resolver do meu jeito, é do meu jeito que eu quero que seja feito e pronto. Nada disso.
Ele vai atrás de primeiro lugar. E aqui eu não vou ler o livro todo de Esdras, mas eu acho que é importante você fazer a leitura. Ele vai atrás do que? Esdras tinha decidido, primeira coisa, o coração do Esdras foi movido por Deus. Deus tocou no coração dele. Eu estou entendendo como que está acontecendo. A minha família, meu povo, meus amigos, meus colegas, tudo eles, está tudo aí, precisando de ajuda, está aí, está tudo com a vida virada de ponta cabeça. Inclusive eu. Vou fazer o quê? Vou colocar meu coração, decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticar. Mas, em primeiro lugar, ele tomou a decisão no coração dele. Eu vou fazer a diferença no lugar aonde eu estou. Começa por aí. Se você não tomar a decisão de fazer a diferença no lugar onde você está, nada acontece. Não se iluda, porque Deus, Ele não vai enviar anjo para fazer a sua parte. Ele não vai. E Deus vai usar você. Eu acho interessante que tem gente que fala, mas eu gosto de pregador assim, eu gosto de pregador assado, eu não gosto de pregador assim, ou eu não gosto de pregador assado. Esses dias ainda eu estava pensando nessa situação. E eu fui pregador, o que é pregado, que é a palavra. Aí Deus me levou para o básico, a lição básica da Bíblia. Eis que o semeador saiu a semear. E a Bíblia fala do quê? A semente, que é a palavra, ela caiu onde? Quanto tipo de terreno diferente? Quanto tipo de terreno? 4. Quanto tipo de semente? Quantos semeadores? Não é o tanto de semeador. Aí é importante a gente pensar. Porque tem gente que fica com historinha, para boi dormir. Querendo avaliar, querendo julgar pregador. Não é o pregador, é a palavra. Quem muda a história da pessoa não é o pregador. Aliás, tem pregador mudando a história de gente, sim. Tem pregador que está ajudando a pessoa, em vez de arrumar a vida, entortar a vida. Em vez de melhorar, piorar. Tem sim. Tem. Você pode pedir para Deus te mostrar, que Deus vai te mostrar. Então, não é o pregador, é a palavra que muda a história da pessoa. Agora, a palavra ela é semeada, o semeador saiu a semear, aí encontra 4 tipos de coração, que são 4 tipos de terreno. Aí eu preciso entender que tipo de terreno é o meu coração. Se o meu coração é um terreno pedregoso, se o meu coração é um terreno espinhoso, se o meu coração é um terreno aberto às aves, representada por demônio, e o texto bíblico vai falar disso, ou se o meu coração é um terreno bom, onde a semente, quando ela cai, ela produz. Eu só tenho que identificar isso daí. Que tipo de terreno é o meu coração? Meu coração é rochoso, e eu quero que ele continue sendo rochoso. Ótimo, força, vai. Não vai para lugar nenhum. Quando começar a acontecer alguma coisa, vai cair por terra. Quando começar a nascer alguma coisa, vai secar e vai cair. Não vai avançar, é a Bíblia que ensina. Meu coração é espinhoso, pastor. Ele é um coração que até recebe a semente, mas quando ele recebe a semente, logo ele acaba ficando sufocando a semente, porque eu ainda não decidi se eu sou crente de verdade ou se eu sou simpatizante ao Evangelho. Então ainda estou nessa dúvida. Ótimo. Os prazeres do mundo vão estar sempre norteando a sua vida. Sempre norteando sua casa, sempre norteando sua família. Não, pastor, o meu coração é aquele coração aberto, sabe aquele coração aberto, que não tem barreira, é igual a Tim, sem fronteira,
sabe? É o meu coração. Então, aí tudo quanto é tipo de demônio que tem, atua na vida da pessoa, atua na cabeça da pessoa, atua na família da pessoa, atua, tudo quanto é demônio consegue entrar na vida da pessoa, porque é um coração aberto. É um coração aberto, aberto às ações das trevas. Não, pastor, o meu coração é um coração é uma terra boa. Eu procuro manter ele limpo, eu procuro manter ele cuidado, eu procuro deixar ele pronto, e toda semente que vem, essa semente ela costuma germinar e frutificar. Então, em primeiro lugar, eu estou olhando para o Esdras. O Esdras, ele tem o quê? Um coração aberto. Eu entendi que eu tenho algo para fazer nessa vida. Eu entendi que eu tenho um propósito. Eu entendi que eu tenho um propósito para cumprir nessa vida. Eu entendi que o propósito, baseado na Bíblia, é o meu ministério. Que tem gente que fala, esse não é o meu ministério. Qual que é o ministério, então? O ministério que Jesus ensinou é o ministério da reconciliação. Você abriu uma igreja para você, para dizer qual que é o seu ministério agora? Não faz sentido a pessoa ela querer anular o que a Bíblia ensina. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque não é o meu ministério. O meu ministério, o seu ministério, o nosso ministério é o ministério da reconciliação. E qualquer um que não quiser cumprir esse ministério não está em obediência à palavra de Deus. Não tem nada a ver com Marcos, esquece o Marcos. O Marcos está, pela misericórdia de Deus, recuperando. Emagreceu, mas não foi porque fez exercício, emagreceu porque ficou doente. Só isso. Esdras dispõe. Então, primeiro ponto para a gente pensar: dispõe o seu coração. Peça para Deus mostrar para você na sua casa. Você deve, não é só na minha casa que tem gente indo para o inferno, não é possível. Na sua casa deve ter alguém indo para o inferno. Aliás, essas horas na sua casa deve ter alguém com ingresso para entrar no inferno. Por isso que não dá para ficar brincando de ser crente. Por isso que não dá para ficar brincando de querer ser o guru espiritual. Não dá, nós não temos tempo para isso. Nós não temos. Nem vou ficar. Vocês viram o terremoto que teve esses dias, né? Abalou meia dúzia de países, não sei quanta pessoa. Eu vi hoje de manhã um vídeo, o pessoal estava num desses arranha-céu, na piscina, deitado. Você viu esse vídeo? Na piscina, os dois curtindo, água de coco, tudo lá, na boa. 60 andar lá para cima, na piscina, deitado. De repente começou a balançar. Pelo amor de Deus. Acabou a festa da turma na hora. Ainda bem que na minha casa não tem piscina. É brincadeira. Primeiro lugar é decidir o coração. É você e Deus. Não é você e o pastor, é você e Deus. E se eu puder te ajudar, eu estou aqui para te ajudar. É você enxergar que na sua casa tem gente que está indo para o inferno. E você está ouvindo a mensagem que leva para o céu. E é não ser egoísta. Não ser uma pessoa egoísta a ponto de não querer falar de Jesus para ninguém. Não ser egoísta a ponto de não querer pôr a mão na cabeça de alguém e orar por alguém e determinar a vitória, a mudança na história de alguém. Tem gente que nem pôr a mão na cabeça do outro para orar faz. Não vou orar. Mas não vai orar por quê? Está com medo de ficar com a mão leprosa? Primeiro, dispõe o coração. Primeiro você, pastor, estou aqui. Tem um protocolo, então que o senhor me ensina o protocolo? Eu quero ser útil na obra de Deus, falando de Jesus, ajudando meus familiares, ajudando meu pai ou minha mãe, ajudando meu irmão ou minha irmã, ajudando meu amigo, minha amiga, minha vizinha, meu vizinho. Aí para o céu, o senhor me ajuda? Primeiro lugar, dispõe o coração. Segundo lugar, ele tinha decidido a dedicar-se a estudar. Está aqui uma outra situação.
É o estudo, é o aprendizado, é a leitura. Tem gente que não quer aprender. Nós demos o livreto já tá pago. Tem gente que pegou o livreto e não vai ler o livreto. Eu não me iludo achando que todo mundo vai ler o livreto. Eu não me iludo e eu não vou brigar com ninguém. Não vou deixar de pôr café. Ontem foi 25 litros de café na porta do templo. Só o Daniel tomou uns 5 litros. Não me iludo. O café vai continuar sendo colocado na mesa do mesmo jeito. A pessoa precisa estudar, precisa ler, precisa aprender um pouco. Precisa pegar a Bíblia. Precisa separar 5 minutos da Bíblia. Quinta-feira teve jogo de futebol, né? Que o Corinthians ficou campeão, mas depois fica campeão, perdeu a graça. Eu gosto de pegar no pé enquanto o Corinthians está sofrendo, porque eles acham que eu gosto de pegar no pé antes. Depois não acho nem graça de pegar no pé. Tem gente que começou 6 horas da manhã, foi até 6 horas do outro dia, lendo, olhando, vendo, assistindo e pesquisando. Aí você fala, vai ler a Bíblia hoje? Não tô com pique para ler a Bíblia. Não está com pique para ler a Bíblia? Nós estamos falando de mudar a história. Estou conversando com você, estou voltando hoje, que Deus assim ajude, que eu daqui para frente vá, daqui para melhor. Conversando com você e vou te provocar para você alcançar a sua família, alcançar o seu vizinho. Dispõe o coração, aprende, leia a Bíblia, leia um livro. A pastora Cátia, ela está doida para saber se ela é o diabo. Ela comprou um livro ontem e falou, eu quero saber se sou eu que sou o diabo, eu não sei. Então leia, ué. Você quer saber, você vai ler e pronto. Tem que ler, tem que aprender. Eu não estou falando que você tem que ser um doutor, irmão, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui para ficar pesando na sua mente. Não estou aqui para isso. Estou aqui para dizer para você assim, nós precisamos aprender o básico. O básico, é o básico. É o básico, os textos básicos da salvação. Se perguntar aqui, 90% não sabe os textos básicos da salvação. Não sabe. E eu falo com respeito, eu não estou te desrespeitando, irmão, mas eu estou te provocando a sair de uma condição de não saber coisas importantes e procurar aprender coisas importantes do que diz respeito à vida eterna. Dispõe o coração, passou a aprender. Aí é interessante que daí o texto fala que ele começa o quê? A cumprir. Aqui usa a palavra, o verbo praticar. Porque tem gente que não pratica. A intenção dele era o quê? Era ensinar. Ele vai atrás de aprender porque ele quer ensinar. Tem muita gente que quer ensinar, mas não quer aprender. Eu estou aqui pela misericórdia, pela bondade de Deus. Mas antes de eu estar aqui com você, eu fiquei lá no ITQ, foram 4 anos. Começamos com 60 pessoas na turma. 60 pessoas, sobrou eu e a pastora Rita. No final, estava o André junto lá na escola também. Fazia discipulado, estudava com o pastor Marcelo num dia, num período, com o pastor Afrânio no outro. Foi 2 anos e meio estudando a Bíblia, sentando, ouvindo, aprendendo, sendo corrigido. Tinha meus líderes lá, líder de jovem, não faltava de escola bíblica. Eu não faltava. O que eles propunham, o pastor propunha, o líder propunha, eu estava lá. Eu não ficava enganando ninguém, fingindo, arrumando desculpa. Eu estava lá, e eu estou até hoje. Até hoje eu estou aí, para aprender, para praticar, para poder ensinar. Então a gente precisa entender, a gente precisa aprender, a gente precisa praticar. Você vê que eu oro pelas crianças isso daí? Para que elas entendam, aprendam, pratiquem para poder ensinar, para não desenvolver na nossa igreja um grupo de criança que não quer aprender nada, mas que depois quer ensinar. Que pegar o microfone aqui é lindo, é maravilhoso. Você vê que está todo mundo olhando para mim aqui?
Não sei se tem 1.000, 2.000, 10.000 ou 2 pessoas pela câmera acompanhando. Mas você pegar o microfone para falar é lindo, é maravilhoso. Mas essa é a parte mais fácil da história. É você pegar e você praticar e você procurar ajudar as pessoas, mas a partir da prática, que é o que o Esdras faz. Depois que ele começa a colocar em prática, as pessoas começam a olhar o exemplo. O Bruno tem autoridade para falar sobre segurança do trabalho, sobre, como que fala? Primeiros socorros e outras questões da área. Ele tem autoridade. Ele estudou, ele pratica. E logo nós vamos marcar o nosso treinamento aqui. Já estamos conversando, ajustando por causa de datas. Tem autoridade para falar. Vou pôr o Bruno para falar aqui de algo que ele não sabe, nem o que ele está falando, que ele não faz. Eu estou conversando com você sobre salvação, estou conversando com você sobre sinal, prodígio, maravilha na sua casa, estou conversando com você, provocando você, para que você consiga enxergar que dentro da sua casa tem pessoa precisando de ajuda, você tem vizinho precisando de ajuda, e você sabe exatamente o que fazer para ajudar essas pessoas. Se vai ou não vai, aí é uma outra história. Ele pratica, a intenção é ensinar os decretos e os mandamentos. Então, pensemos nisso hoje. Pensemos nisso. É uma conversa para pensar. Para pensar. Sair daqui pensando, puxa vida. Eu conheço gente que está com a vida de ponta cabeça. Está sem proteção nenhuma, igual ele estava sem muro, ele estava sem proteção. A pessoa está sem proteção nenhuma. Eu conheço gente que está sem um lugar para congregar, está sem um lugar para ouvir a palavra. Eu conheço gente que está precisando aprender coisa básica, não está precisando aprender nada complexo, não, coisa básica. E eu sei um lugar onde a proteção ela é certa, no esconderijo do Altíssimo. Eu sei um lugar onde essa pessoa ela pode receber uma instrução boa, lá na igreja onde eu congrego. Lá na Quadrangular, Conchas 379, Jardim São Jorge. Eu sei de um lugar onde a pessoa ela pode receber uma palavra que vai dar sustância, que vai ajudar, que vai contribuir para mudar a história dela. Eu sei, porque foi comigo assim. Se deu certo na minha vida, vai dar certo na vida de outras pessoas também. Só que eu tenho que falar, eu tenho que fazer, eu tenho que sair do papel. Eu tenho que sair da teoria, eu tenho que me colocar à disposição. O Esdras se colocou à disposição. E Deus usou o Esdras de maneira poderosa. Vamos ficar em pé, que eu quero orar com você. Deus está dando a você a oportunidade de ser uma pessoa muito usada por Ele. Deus está dando a oportunidade. Eu não estou aqui falando que você vai ser um pastor, uma pastora, e nada, pode até ser que seja. Isso não cabe a mim, quem sou eu para... Não cabe a mim. O que eu posso afirmar é, Deus conta com você. Tem muita gente para ser alcançada através da sua vida. Agora, tem que parar de gracinha. Tem que parar de frescura. Tem que parar de arrumar desculpa. Tem que parar de fugir. Tem que parar de melindre. Tem que parar. Não, pastor, eu estou entendendo. Eu estou entendendo que esse é o tempo que Deus está tocando na minha vida, para que eu possa ser uma ferramenta na vida de outras pessoas. Terça-feira volta a célula. Você já tem a oportunidade de convidar alguém para ir para a célula junto com você. Não estou em célula. Então arruma uma célula. Vai junto, vai comigo, vem na minha. Participe comigo. Lá não falta torta de frango e Coca-Cola. Vem, participe comigo. Pronto. Mas participe.
Participe. Se envolva. Se envolva. Perto da sua casa tem uma célula. Tenho certeza disso. A célula é só uma ferramenta que Deus usa. É uma ferramenta importante que Deus usa para restaurar pessoas. Vamos orar. Feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus, e você vai pensar nas pessoas que você conhece, que estão gritando nesse momento, indo para o inferno. Elas estão indo para o inferno. Feche os seus olhos e consiga enxergar no mundo espiritual o inferno com a boca aberta, a chama, a labareda subindo, e pessoas que você conhece indo em direção a essa chama, a esse fogo. Consiga enxergar isso daí? Senhor, em nome de Jesus, nós podemos ajudar pessoas. Se nós estivermos bem, fica tudo muito mais fácil ainda. Então, o Esdras, ele dispõe o coração, ele vai atrás de aprender. Ele não se contenta em aprender, ele também quer praticar. E à medida que ele vai praticando, ele começa a poder ensinar, ajudar, orientar. Meu Deus, que o Senhor esteja tocando na vida do meu irmão e da minha irmã, despertando essa igreja. Essa igreja precisa acordar. Esse povo precisa acordar. Nós temos pessoas que estão à nossa volta indo para o inferno. E a nossa alegria, ela é outras tantas, que não falar do amor do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. E que o Senhor nos use do jeito que o Senhor melhor sabe nos usar. E abençoe essa casa. E abençoe essa família. Abençoe esse homem, abençoe essa mulher. Em nome de Jesus, levanta um grupo de homens e mulheres com o mesmo espírito, a mesma postura, a mesma atitude do Esdras, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Bata a palma para Jesus.